E agora será possível comprar ações americanas diretamente pelas corretoras brasileiras, através das conhecidas BDRs. Mas e aí fica a dúvida, vale mais a pena você comprar ações diretamente pelos Estados Unidos ou pela Bolsa Brasileira? Nesse vídeo nós vamos explicar para vocês as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E então, pessoal, é muito provável que de agora em diante vocês vão ouvir muitas pessoas falando para vocês comprarem ações americanas por corretoras brasileiras e também pessoas defendendo que vale muito mais a pena você ir nos Estados Unidos, abrir uma conta numa corretora americana e comprar as famosas stocks, que são as ações dolarizadas diretamente nos Estados Unidos. Nesse vídeo nós vamos trazer para vocês as vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de investimento para que você possa analisar o que faz mais sentido para você. Também aqui nós não temos nenhum conflito de interesse, ou seja, para nós é indiferente se você vai continuar investindo em BDRs ou vai investir em stocks. E o que nós queremos trazer aqui para vocês é esse ponto de vista, né? Se vai fazer mais sentido para você investir em BDR ou investir em estoque. Então, para você nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também compartilhar esse conteúdo para alguém que você sabe que gosta desse conteúdo. E para a gente começar, vamos entender então o que são as BDRs. BDR é a sigla Brazilian Depositary Receipt, que nada mais são que recibos de empresas americanas disponibilizados aqui na nossa bolsa. Atualmente no Brasil, somente investidores qualificados podem adquirir essas BDRs. E elas podem ser adquiridas por qualquer corretora, assim como uma ação, um ETF ou um fundo imobiliário. Mas então, o que é esse investidor qualificado e o que você precisa para se tornar um investidor qualificado? Investidor qualificado são pessoas que têm mais do que R$1 milhão em investimentos financeiros, ou seja, tem mais de R$1 milhão declarados em investimentos financeiros. Também pode ser pessoas que trabalham no mercado financeiro e que possuem algumas certificações, como CEA, CNPI, CFA, entre outras. Então, as BDRs, que são recibos de empresas americanas que são negociadas aqui no Brasil, estavam somente disponíveis para pessoas, para a minoria dos investidores, né? Para quem tem mais de R$1 milhão ou para quem tem algumas certificações do mercado financeiro. Ou seja, a minoria das pessoas poderia estar exposta, né? Poderia comprar BDRs. Então, se você é uma pessoa que não tinha mais de R$1 milhão investidos ou não tinha essas certificações que nós acabamos de citar, você não poderia comprar BDRs. Porém, isso está mudando. E agora que você já entendeu então o que são as BDRs e que elas eram disponibilizadas somente para investidores qualificados, saiba que isso está mudando, como o próprio Clayton falou. E a partir de 1º de setembro, essas regras vão mudar de acordo com a CVM. Então qualquer investidor, pessoa física, vai poder comprar essas BDRs diretamente por corretoras brasileiras e não vai mais ser preciso ter R$1 milhão investido e nem ter uma certificação do mercado financeiro para conseguir fazer esse tipo de aquisição. Em resumo, você vai poder se tornar sócio do Facebook, da Apple, da Amazon, da Microsoft, da Disney, tudo por meio das BDRs a partir das corretoras brasileiras, sem ser necessário você converter reais em dólares. Mas e aí? Agora fica a pergunta, vale mais a pena eu investir em BDRs aqui pelo Brasil, que são recibos de empresas americanas negociadas por corretoras brasileiras, ou eu investir em stocks, que são literalmente ações americanas e para isso eu preciso ter uma conta em uma corretora americana? O que será que faz mais sentido para você, que quem sabe é um pequeno investidor? Nós vamos ver agora muitos vídeos aí de youtubers falando, quem sabe, o que é melhor para você, mas esses youtubers podem ser patrocinados por algumas corretoras e na real o que ele vai estar fazendo é puxar a brasa para o assado dele. Então aqui nós vamos descobrir o que faz mais sentido para você sem conflitos de interesse. E se falando nas BDRs, que são os recibos de empresas americanas que são disponibilizadas na nossa bolsa brasileira e que você pode comprar por qualquer corretora brasileira. Vamos listar as vantagens delas. A primeira seria na declaração do imposto de renda, porque para você declarar uma BDR é idêntico a você declarar uma ação, ou seja, se você já é um investidor que investe em renda variável, vai ser literalmente a mesma declaração de imposto de renda. E o segundo benefício é que você pode comprar as suas BDRs diretamente na corretora que você já compra as suas ações atualmente, ou seja, você vai poder centralizar todas num único aplicativo ou numa mesma corretora e ter tanto ações brasileiras quanto ações americanas. E a terceira vantagem de se investir em BDRs é que você não vai ter o custo nem de IOF e nem de spread cambial. E o que é isso? O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras e sempre que você vai converter real em dólar, tem a incidência desse imposto que é a parte do governo. E o spread cambial nada mais é do que a diferença do dólar que fica para a casa de câmbio ou corretora que está fazendo essa conversão. Ou seja, um exemplo, se o dólar custa 5,50, você só vai conseguir converter ele a 5,65. E essa diferença de 15 centavos é o spread cambial que vai ficar literalmente de lucro para essa corretora ou para a casa de câmbio.
E a quarta vantagem é que as BDRs pagam dividendos. Ou seja, nós temos algumas ETFs aqui no Brasil, exemplo do IVVB11, que ele replica índices americanos, mas ele não paga nada de dividendos, coisa que nas BDRs você vai receber dividendos em reais. E essas são as principais vantagens de você investir em BDRs, mas nem tudo são flores. Então fala aí, Eduardo, quais são as desvantagens de se investir em BDRs? Exatamente, como você mesmo disse, nem tudo são flores. Então vamos lá, as desvantagens. Começando pela primeira delas, a primeira seria o risco Brasil. Por mais que você esteja investindo em ativos lastreados ao dólar, o seu dinheiro ainda está no Brasil, tá? Você está investindo por uma corretora brasileira. Ou seja, se acontecer um colapso aqui no Brasil e tudo for travado, né, suas contas bancárias, as corretoras, o seu dinheiro vai ficar preso aqui ainda. Então, por mais que você tenha investido, sei lá, na Apple, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o seu dinheiro ele foi investido por aqui. Então, você ainda está correndo o risco Brasil. Temos também o risco da moeda. Apesar de você estar investindo em BDRs dolarizadas, você não está exposto diretamente ao dólar. Ou seja, se o dólar sofrer uma valorização de 10%, pode ser que você não tenha essa mesma valorização no seu ativo, pois você tem um recibo que segue um lastro e não um ativo diretamente investido nos Estados Unidos. Outra desvantagem aqui muito importante é a isenção de imposto de renda. Nas BDRs você não tem nada de isenção, ou seja, você vendeu, teve lucro, vai ter que pagar 15% sobre esse lucro na venda das suas BDRs. Lembra que o Clayton citou que as BDRs pagam dividendos? Pois é, elas pagam e isso é uma boa vantagem. O problema é que a nossa B3 leva 5% de todos os dividendos que você receber através das BDRs. Outra desvantagem que podemos considerar aqui, que é muito importante também, é a baixa liquidez das BDRs. E o porquê disso? Até então, somente investidores qualificados poderiam negociá-las. Sendo assim, nós tínhamos um baixo volume de negociação na nossa bolsa. Claro que agora, com essa liberação para os pequenos investidores comprarem BDRs, isso tende a melhorar, mas ainda é um ponto negativo para elas. Outro ponto negativo é na diversidade de opções, ou seja, em BDRs no Brasil nós temos 550 opções de escolha para fazer nossos investimentos. Já nos Estados Unidos nós podemos escolher entre mais de 8.000 ativos. Outra desvantagem das BDRs é que elas são lastreadas ao dólar, ou seja, elas não acompanham a variação do dólar na mesma intensidade e velocidade. Mas agora que já entendemos então as vantagens e desvantagens de se investir em BDRs pelo Brasil, vamos então saber as vantagens e desvantagens de investir diretamente pelas ações americanas, né, Clayton? Exato, vamos começar então com as vantagens de se investir no exterior e comprar as stocks. Lembrando, para isso você precisa abrir conta em uma corretora americana e a partir daí você tem literalmente acesso a todos os ativos americanos e literalmente dolarizados. E já que eu falei dolarizados, entramos aqui exatamente na primeira vantagem de se investir nos Estados Unidos, porque você vai ter a conversão real, né, literalmente do real brasileiro, moeda, para o dólar americano. E esse é o primeiro ponto positivo, porque você vai ter uma parte da sua carteira dolarizada. E o ponto positivo é que o dólar sempre vem se valorizando comparado ao real, né? Antigamente, se nós analisarmos, o dólar era R$3 para $1, foi para R$4 $1, agora estamos R$5 para $1, se encaminhando quase a R$6 para $1. E essa é uma tendência, pois o dólar é uma moeda de primeiro mundo, uma moeda muito mais forte do que o real. E o segundo ponto de você investir direto no exterior é que você recebe dividendos em dólar. Então lembra que o Eduardo comentou que a B3 segurava 5% dos teus dividendos nas BDRs aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos você não tem essa retenção dos 5% e lá você recebe em dólar que você pode recomprar outras ações. E esse terceiro ponto, quem sabe seja o mais importante de você investir nos Estados Unidos, é porque investindo em stocks, em empresas americanas diretamente nos Estados Unidos, você tem a isenção de R$35 mil por mês na venda dessas ações americanas, coisa que no Brasil você não tem isenção. Então esse é um ponto muito positivo porque ele não soma com os R$20 mil de ações brasileiras. Ou seja, se você tem ações americanas e ações brasileiras, você pode vender R$20 mil isentos no Brasil e pode vender R$35 mil isentos nos Estados Unidos. Outro ponto inquestionável de vantagem de você investir nos Estados Unidos é a liquidez gigantesca do mercado americano. Afinal, os Estados Unidos é um dos maiores mercados financeiros do mundo, onde você encontra muitos ativos e muitos investidores. Ou seja, quando você coloca uma ação a preço de mercado, com certeza em segundos ela vai ser liquidada e você vai receber o preço justo pela ação. E como estamos falando num dos maiores mercados do mundo, é lógico que você vai ter uma diversidade muito maior. Ou seja, nos Estados Unidos, investindo diretamente por uma corretora americana, você vai ter mais de 8 mil ativos que você possa investir. Sejam eles ações, sejam fundos imobiliários americanos que são REITs ou ETFs. Beleza, então vimos como vale a pena, né, você investir nos Estados Unidos, mas também existem desvantagens lá. E quais são essas desvantagens, Eduardo? Exato. A primeira delas, algumas pessoas vão considerar uma desvantagem, algumas nem tanto, né?
que é você ter que não conseguir centralizar tudo. Então você vai ter que abrir conta em mais de uma corretora, né? Ou seja, uma conta em uma corretora do Brasil e uma conta em uma corretora americana. E citando um exemplo, seria como você ter uma conta em uma corretora como a Clear para comprar ações brasileiras e uma conta numa corretora como a Avenue para comprar ações americanas. Um ponto aqui que algumas pessoas vão considerar como uma desvantagem é sobre a declaração de imposto de renda. Apesar de ser apenas uma opção que muda na hora que você vai fazer a sua declaração, algumas pessoas podem julgar isso como uma desvantagem grande. Mas já existem corretoras americanas que estão emitindo relatórios totalmente em português explicando como fazer essa declaração dos investimentos que estão no exterior. Temos também o custo do imposto do IOF, que é de 0,38% sobre o valor total convertido. E a última das desvantagens listadas aqui por nós é o custo de remessa, ou seja, o spread. E o que é isso? O spread é o lucro que a casa de câmbio ou a corretora vai ter quando você enviar ou receber dinheiro por ela. Ou seja, seria o custo pela conversão do seu dinheiro em reais para dólar. Então, por exemplo, se o dólar hoje estivesse 5,40 e você estivesse enviando dinheiro, pode ser que ela cobraria para fazer essa transação para você, de 5,40 ela cobraria 5,60. E a mesma coisa acontece ao contrário, se você fosse converter dólar para real e o dólar está, por exemplo, a 5,40, ao invés de eles pagarem para você os 5,40, eles pagariam 5,30. Essa diferença então seria o spread cambial ou o lucro deles. E essas são as principais diferenças entre BDRs e você investir diretamente nos Estados Unidos através de uma corretora americana. Lembrando, hoje em dia não é tão difícil assim você abrir uma conta numa corretora americana. Inclusive tem corretoras brasileiras que se instalaram nos Estados Unidos e tem uma plataforma 100% em português para que qualquer investidor possa investir nos Estados Unidos tendo a mesma experiência, como se fosse praticamente a mesma coisa do que investir no Brasil, só que você está investindo nos Estados Unidos. Essas corretoras emitem relatórios que você vai ter tudo em português, tudo adaptado para que você possa fazer a sua declaração de imposto de renda, ou seja, vários problemas que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás, que eram corretoras totalmente americanas, que era difícil de você movimentar, hoje está muito mais fácil. Inclusive, né, nós investimos particularmente pela Avenue, não é uma indicação, não estamos recebendo nada para falar sobre eles, mas era um sócio da XP que foi para Miami, abriu uma corretora lá e ela totalmente em português, já adaptada na questão de declaração de imposto de renda, os relatórios e tudo mais. Então, na nossa visão, acaba, né, Eduardo, fazendo muito mais sentido você ir para os Estados Unidos porque não é tão difícil assim e hoje em dia está muito mais fácil do que comparado a algum tempo atrás, né? Exato. Exato. E a simplicidade de você mexer numa corretora americana hoje em dia tá a mesma que mexer nas corretoras brasileiras, né? É muito simples. E algo que a gente acha bem relevante é que se você está procurando dolarizar a tua carteira, né? Então por que não investir diretamente lá fora, né? Já que as BDRs elas não vão te trazer toda essa exposição diretamente ao dólar, né? Então é mais fácil, é mais tranquilo se você quer se livrar literalmente um pouco da sua carteira do risco Brasil, investir diretamente lá fora pelas ações americanas, né? Exato. E lembrando que normalmente a carteira do investidor brasileiro, ele vai ter boa parte da exposição dele em ações brasileiras, ou seja, elas já vão estar em real brasileiro, né? Ela vai estar no risco Brasil. Então, quando você fala em dolarizar a carteira ou você investir no exterior, seria literalmente você tirar uma fração dessa tua carteira e você tentar tirar do risco Brasil e tirar do risco real, né? Então, uma forma de fazer isso é investindo nos Estados Unidos através de corretoras americanas, porque literalmente você faz a conversão real-dólar e a partir daí, se o dólar subir 10%, 20%, 50%, você vai ter 100% desse aumento que ele teve real nos seus investimentos, né? Coisa que aqui no Brasil, quem sabe, ele não cresça na mesma intensidade e velocidade, né? Ele vai subir numa média, mas não necessariamente 100% igual. Então esse é o nosso ponto de vista. Para nós, continua fazendo sentido investir parte do capital diretamente nos Estados Unidos para exatamente, né, você dolarizar a carteira e tirar do risco Brasil. Exatamente. Por isso nós quisemos trazer esse vídeo para vocês sem nenhum conflito de interesse, tá? Então nós não somos patrocinados por nenhuma corretora, nem brasileira, nem americana. A gente sempre mostra para vocês o que nós fazemos com o nosso dinheiro. E hoje em dia é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dolarizando as nossas carteiras através de corretoras americanas. Então se isso faz sentido para você, nada mais justo que você também ter esse tipo de conhecimento. Sendo assim, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Até a próxima.